Gravando. Começando aqui mais um Karma Yoga com o assunto da vez, que é espiritualidade e sexualidade. Por que separaram esses dois universos? Então, esse aqui é uma continuidade do nosso último encontro, semana passada, onde estava eu, Mel e Pati. E a gente percebeu que a gente abriu várias abas no nosso encontro da semana passada. Então, vamos aqui aprofundar e seguir no encontro hoje. Alguém aqui está vindo pela primeira vez? Bárbara está quase sempre aqui, Lê também. Camila, você já veio, né? Acredito que sim. Que então vou passar a nossa introdução para o primeiro encontro das pessoas. Beleza. Alguém quer tomar a palavra logo de cara para dar uma introdução? Eu quero fazer uma pergunta antes de fazer a introdução, uma pergunta. Pode Alguma fazer. de vocês três, e no caso quem estiver vendo no, isso vale também porque muita gente vê no replay, né? Eu recebi alguns retornos muito legais de quem viu no replay. E então já fica, né, gravado aqui, quem está vendo aqui agora e quem vê no replay. Alguém de vocês estava no primeiro encontro, ou viu o primeiro encontro no replay? Bárbara, Camila e Letícia não. Tá. Eu queria saber, Bárbara, se você, assim, uma troca meio rápida, se você sentir à vontade, claro, se você sentiu que reverberou em algo em você aquele primeiro encontro, ou que reverberou, que se te trouxe alguma coisa assim, porque eu recebi uns retornos legais, assim, de pessoas que viram o replay, e eu acho que enriquece a nossa troca, sabe? Falar, nossa, isso eu nunca tinha pensado, isso eu já tinha pensado, assim, sabe? Um jogo rápido só para a gente ter ideia do que borbulha, do que está vivo aí desse movimento que começou semana passada. Lembrando que semana passada o nosso assunto foi os impactos da repressão do prazer. E é esse o nosso principal assunto, só que aí se desdobrou em várias abinhas. Então, Bá, se quiser trazer, manda bala. Falou muito sobre a repressão do prazer. Comigo tá muito ligado sobre a culpa, né? E no encontro falou sobre a permissão, né? Para sentir pelo prazer natural nosso, que não precisa, assim, não precisa ter culpa, nojo, não é nada. Será que eu entendi? Bá, o que me vem aqui na pergunta da Paty, foi mais uma pergunta de checagem como que reverberou, não tanto sobre o que foi o nosso encontro. Ah, Não precisa fazer um resumo, não. então, eu não trabalhei essas questões assim, mas eu sinto muita culpa. A repressão do prazer tá ligado muito à culpa para mim. Já é bastante coisa. A intenção da minha pergunta, como disse o Dé, não é tipo, uau, o que foi, não é uma lição de casa, né? Não é uma prova, não é uma tomada, mas é mais uma questão de que, às vezes, uma portinha que abre, às vezes parece que é tão pouco. Por exemplo, eu percebo que reverbera a culpa. Ou eu já percebia, mas alguns temas que eu trouxe me eclode mais. Isso já é uma revolução, sabe? Tirar, a gente perceber e poder, o simples fato da gente estar aqui em círculo, em grupo, e poder falar, cara, o prazer me gera culpa, algo já começa a mudar. Então, é nesse sentido que eu queria escutar. Então, obrigada. Camila, quer perguntar alguma coisa ou trazer alguma fala? Tá bom. Oi, gente, boa noite. Vocês me ouvem bem? Massa.
Eu tava aqui no encontro passado, só que eu tava sem a câmera aberta, porque na hora não tinha como abrir. Mas algo muito legal que aconteceu logo depois, né, do nosso encontro, logo no sábado, que eu achei muito interessante, foi quando a fala da Paty, né, nessa questão da gente enxergar o prazer como do seu aspecto macro, né, nos mínimos detalhes. E aí foi muito sincrônico, porque logo na manhã seguinte, aqui em Salvador, tava chovendo muito, tipo, muito mesmo, torrencialmente. E aí eu tava dirigindo, né? E eu vi uma cena que me tocou muito, porque tinha aqueles caminhões de lixo, e aí algumas pessoas estavam trabalhando, catando lixo e tal, jogando no caminhão, e tava chovendo muito, só que, tipo, os trabalhadores, eles estavam simplesmente se divertindo, dançando, enquanto tava rolando a maior chuva. E aí eu percebi aquilo, e aquela cena me tocou muito, porque foi muito do que foi falado no dia anterior, né? Dessa questão de você se permitir sentir o prazer, justamente esse prazer macro. Você tá ali, sabe? Simplesmente se permitindo sentir. Então, eu acho que casou super com o que a gente trouxe na sexta, né? Eu achei isso muito legal e eu queria compartilhar mesmo. Obrigada. Não é muito doido quando a gente vê alguém sentindo prazer numa situação dessa, que parece tão num senso comum, é tão tipo, a maioria vai estar... E quando a gente vê um prazer desse acontecendo, algo acontece na gente, o prazer é a cadeia do prazer, né? O efeito dominó do prazer, assim, tipo, algo se desperta, igual quando alguém começa a rir, outro começa a rir, outro começa a rir, né? A gente é um ressignificar mesmo, que eu cada vez mais eu já me decidi que eu sou embaixadora do prazer no planeta Terra, porque é muito forte, né? Quando você vê, alguma coisa muda, assim, você fala, meu, né? Peraí, tem alguém, então que lindo, nossa, eu adoro quando acontece isso. E depois eu quero propor uma coisa para a gente, para reverberar, assim, nos próximos tempos, mas no final eu falo. Bom, então, bora lá entrar para o assunto mais que a gente propôs a trazer hoje, porque tem bastante coisa aqui também de um contexto histórico que eu acho bem massa a gente trazer, né? Do porquê é tão separado mesmo esses dois universos da espiritualidade e da sexualidade. Posso trazer um pouquinho aqui do meu contexto de que ao longo da minha jornada isso foi bem forte, assim, bastante evidente, porque eu tive alguns anos e eu gosto de falar que eu encarnei no meu personagem Namastê. E esse meu personagem, ele não vou dizer que existia essa negação da sexualidade, não era exatamente isso, mas eu tinha uma abordagem em relação ao que eu colocava como espiritualidade como algo muito gratiluz, assim, né? Muito good vibe, tarará, que é extremamente dualista, extremamente e vem dessa carga de coisas boas, coisas ruins, sentimentos positivos, sentimentos negativos, luz, pecado, né? Essa coisa. E é muito interessante perceber como isso reverbera assim, em tantas coisas no nosso dia a dia, nos nossos níveis sociais, que quando a gente vai fazendo esse caminho de volta para a origem de quais são aquelas principais questões da nossa humanidade, essa relação entre espiritualidade e sexualidade, ela está aqui, ó, no cerne, mas assim, bem no cerne do que a nossa sociedade se estrutura hoje em dia e do que a gente pode realmente entender por uma vida de dor e sofrimento ou por uma vida de maior êxtase. Eu vou explicar o que eu quero dizer por êxtase, mas uma vida de maior prazer com tudo que aparece na vida. Então, estou aqui só fazendo uma introdução para nos relembrarmos do quanto esse assunto ele é chave e estrutural
dentro da nossa sociedade. Não é só um bate-papo aqui para filosofar sobre umas paradas. Não, ele vai no cerne mesmo do que a nossa sociedade se estruturou. E a gente pode ver isso desde várias histórias, não é uma história, mas são várias histórias que se apresentam em diferentes religiões, desde o clássico Adão e Eva até outras versões de uma história bem similar, né, que a gente vê em diferentes tradições. Mas a gente pode, eu acho até legal a gente fazer como fala? Esse voltar a fita para esse momento da história Adão e Eva, porque essa história fala muita coisa mesmo, sobre como a gente se organiza, sobre como o homem enxerga a mulher, sobre como a sociedade enxerga o homem e a mulher, e como a sociedade se relaciona com aquilo que é sagrado, luz, espiritual, e aquilo que é dark side, sexual e profano. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Antes de entrar, eu queria checar. Paty, Mel, querem falar alguma coisa na sua introdução ou vai que vai? Pode falar, se quiser, manda bala. Aí eu sigo depois. Uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar aqui antes de falar desse, né, especificamente desse assunto, é que, além dele passar por um contexto histórico, naturalmente, passando por esse contexto histórico, ele cruza com contextos religiosos. Então, que a gente não está fazendo abordagem religiosa, apesar de citar sobre, por exemplo. Então, eu, por exemplo, eu vou citar coisas, né, para vocês que têm a ver com nomes conhecidos dentro de religião. Mas eu não estou trazendo uma abordagem religiosa, nem fazendo apologia a nenhuma religião, até porque a história religiosa foi contada, a gente conhece o que foi contado. Né? A história de Adão e Eva, a história seja lá o que for, né? A gente conhece o que foi contado. Então, primeira coisa é essa, né? Não é uma apologia religiosa, apesar de transitar por ela, né? Então, lógico, tem coisa que reverbera mais, tem coisa que reverbera menos, tem coisa, né? E aí, assim, reverberou, bateu, é aquilo de sempre quando a gente toca nesse assunto. Respira, não precisa tentar entender nada agora, eu gosto muito quando acontece comigo, respiro, dou um comando de toque pro meu corpo e falo para ele, só dou o comando, me mostra além do que eu entendo, e na hora certa vem, na hora certa, sabe? Porque tá muito nas nossas entranhas. Então, a primeira coisa é essa. A outra coisa é que esses nossos encontros, né, e é uma coisa que eu gosto muito da minha, inclusive, convivência com esses dois parceiros incríveis que eu tenho, e eu gosto muito quando o Dé traz a referência dos personagens, né, ele sempre me lembra que a gente está sempre vestindo personagem, que a gente se identifica mais ou menos, então, tem isso, a gente vai mudando, né, essa identificação. Mas esses encontros, para mim, ele não é necessariamente para a gente não ficar nessa pira do trazer respostas ou verdades, muito pelo contrário, ele é para quebrar verdades. Então, sabe aquela música do Tom Zé? Eu estou te explicando para te confundir, eu estou te confundindo para te esclarecer. É tipo essa, termina essa música, termina o encontro, a gente bota essa música lá no grupo para todo mundo, sabe, para a gente se liberar um pouco da necessidade de verdades absolutas, né? Porque isso também são personagens que se identificam. E é por conta dessas verdades absolutas, que tem até, talvez também um termo que eu vou trazer, que a gente fecha a nossa percepção tanto para o prazer como para a espiritualidade, né? Então, para já deixar, né, para a gente se libertar cada vez mais dos condicionamentos. Assim. Mel, quer trazer alguma fala? Me veio, quando você fala desse personagem Namastê Good Vibes, né, que eu também já estive... Para mim, o momento onde a minha consciência começou a se expandir, esse personagem também, ele começou a tomar mais conta de mim, assim, para também desconstruir muito do que eu vivia, né, de uma forma muito mais, menos espiritualizada, digamos assim, menos consciência mais da Matrix. E aí é interessante, porque realmente é também uma visão que pode reprimir muito,
né, do outro lado. E isso que você estava trazendo, então isso é o profano, então isso não pode, então, e aí começa a se distanciar também da própria sexualidade, que vai muito além, que é muito mais do que o ato sexual, né? E aí distorce tudo, então é realmente, né, a gente vai começar a falar mais sobre isso, mas que para mim a pesquisa atual é sobre estar encarnado aqui, né, e isso ter alma, ter espírito, mas ter carne, né, ter, enfim, o que é Eros e o que é a sexualidade dentro da manifestação da vida, né, então realmente é o princípio da própria vida, né, e do que move a vida também, né. Por hora é isso que eu vou trazer. Pessoal que está chegando agora, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Nadine, Aline, o Leandro está entrando agora também. O Lê, massa ter vocês aqui com a gente. Se for possível abrir a câmera, massa. É sempre bom ver o rostinho de vocês. Se não for, tá tudo bem também, mas a gente sempre dá prioridade para, se puder, abrir a câmera para entrar aqui no bate-papo. E lembrando, se quiserem levantar a mão, fazer pergunta ou comentário, à vontade, tá? Só levantar a mão aí. Bom, vamos lá. Estava falando um pouquinho sobre a história, né, de Adão e Eva, porque ela realmente é muito central em muitas das nossas... ela é muito presente ao longo da nossa história. E sobre o que a gente entende a respeito de bem e mal, né? Tem muitas religiões que fazem essa alusão sobre do que deve ser positivo e deve ser consolidado, deve ser, né, admirado e tarará, e do que deve ser combatido, aquilo que é mal, do demônio e tarará. Tem muitas religiões que vão nessa ideia bem dicotômica e bastante dual, certo? E tem um porquê disso acontecer. Ao longo da nossa história, a gente, né, acredito que todo mundo sabe aqui da história de Adão e Eva, porque a gente nasce já meio que já tem essa história vindo à tona. Que é, Adão e Eva viviam lá no Jardim de Éden, no paraíso, com uma proximidade com uma figura divina, entendida por Deus, e tralalá, num contexto onde só existiam, aqui entre muitas aspas, emoções positivas, só esse prazer com a vida, esse puro êxtase, felicidade, alegria, e harmonia, né? Essa coisa tipo, eles andavam em meio a aquela coisa, né, animais sorrindo, bem essa figura aí. E Deus trouxe uma única proibição, que era, isso é bem importante. Ele falou, vocês não podem comer da árvore do conhecimento. Comer o fruto da árvore do conhecimento. Eles podiam olhar a árvore, eles podiam ir até a árvore, mas eles não podiam comer o fruto da árvore do conhecimento. Tinha uma outra árvore, não sei se vocês não lembram disso, mas tinha uma outra árvore que era a árvore da vida, que ela faz alusão a um monte de coisa a respeito do que a gente considera, quando fala a gente, é um monte de religiões, desde a Cabala, religiões ocultas do Antigo Egito, Mesopotâmia, etc. Colocam esse entendimento da árvore da vida como uma leitura a respeito de várias qualidades a serem cultivadas para o ser humano. Alegria, paz, tem um monte. E tem a árvore do conhecimento, onde se você comer o fruto, você vai ficar ciente do bem e do mal, né? Essa é a história. E aí quem atrai Adão e Eva para a árvore do conhecimento é uma serpente. A gente poderia fazer um encontro inteiro só para falar a respeito da simbologia da serpente. A serpente ela está presente em inúmeras tradições,
desde o Oriente Médio, desde as tradições antigas da América, desde os maias, astecas, Antigo Egito, tradições da África, norte da Europa. A serpente é, em resumo, o símbolo do símbolo. E se a gente pensar que a serpente, se você olha ela de frente, ela é um ponto, e se a gente olha ela de lado, ela é uma linha, pronto, a gente já entende que a serpente está em tudo. Porque ela desde o ponto até uma linha, então ela faz todos os outros símbolos, basicamente. E ela é tida como o símbolo que permeia todos os planos, desde os submundos, desde o mundo dos mortos até o mundo dos céus. E é por isso que em várias tradições, realmente são várias tradições, quando a gente pega em registros arqueológicos, são dados mesmo, a serpente ela está presente em pinturas, em caverna, naquelas esculturas, ela realmente está presente em muitas simbologias, porque ela faz justamente alusão a essa fonte do conhecimento, essa informação do conhecimento. Mais para frente a gente fala um pouco mais sobre isso, porque ela também faz um paralelo em relação à própria coluna vertebral do ser humano, que faz essa ligação entre terra e céu. Vou falar um pouco mais para frente. Mas é claro que a serpente é a simbologia que atrai os Adão e Eva para a árvore do conhecimento. Principalmente quem? A Bíblia traz a história de que atrai principalmente Eva, a mulher. Isso tem várias consequências também. Bom, eles são alertados de que se eles comerem aquele fruto, eles vão adquirir o poder do conhecimento do bem e do mal. E isso vai mudar totalmente a relação deles com o divino. Até então, eles não tinham esse poder de entender o que é bem e o mal. Eles viviam no Éden, no paraíso, usufruindo da árvore da vida, e até então eles viviam em puro êxtase, basicamente. É isso. Não tinha essa sensação de ruim, essa emoção negativa. Mas, por essa vontade de adquirir esse poder do discernimento entre bem e mal, eles vão lá e comem o fruto. Isso é uma história simbólica. A gente pode fazer várias interpretações a respeito dessa história. Uma vez que eles comem do fruto, eles são expulsos do paraíso, do Éden, pela divindade, deixando bem claro que eles são expulsos e na porta de entrada, ou no portão de entrada e saída, fica um anjo, fica um querubim. Esse querubim é o guardião ali do Éden. Ou seja, não é que eles foram expulsos para nunca mais voltarem. Eles foram expulsos para que eles pudessem retornar a partir de alguma condição que deixaram no ar. Talvez eles possam voltar por causa de alguma condição. Quem ficou encarregado? Um querubim, um anjo que ficou ali na porta. E aí vou trazer uma de várias interpretações que vocês podem fazer, tá? Que é uma interpretação que eu gosto muito. Para mim, diz muito sobre tudo isso. Bom, tudo isso é uma metáfora, né? E a metáfora qual que é? Antes de eles morderem do fruto da árvore do conhecimento, entendido, e isso são realmente vários estudos mais ocultos a respeito da Bíblia, né? Porque se você for ler a Bíblia hoje em dia, a Bíblia é um livro que teve infinitas traduções. Consequentemente, não necessariamente a tradução que você vai ler lá em português, ela vai te mostrar de cara aqueles códigos que estavam impressos em hebraico quando a Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás. Então é importante entender que esses livros sagrados, aqui não é só no catolicismo, mas em diferentes religiões, eles são livros repletos de códigos. Repletos, assim, é realmente decifrar códigos, né?
Em muitos livros religiosos acontece isso. E na Bíblia não é diferente. Então, existem inúmeros códigos. Uma coisa, só para vocês entenderem, que é muito maravilhoso esse estudo, é que cada letra em hebraico, ela também representa um número. Então, se você faz um estudo numerológico da origem das escrituras da Bíblia, você vai se deparar com infinitas explicações maravilhosas disso. Aqui também aqui é só um assunto em paralelo que eu estou deixando aqui para dizer o quanto isso é codificado. Mas, bom, voltando lá no ponto. Códigos, beleza, trarará. Adão e Eva viviam em puro êxtase. Só tinham ali o contato com a árvore da vida e não precisavam da árvore do conhecimento, do fruto do conhecimento. O que isso representa? Isso representa um momento onde... perdão, deixa eu só voltar mais um pouquinho. Rebobina um pouquinho. Quando Deus criou o homem, ele criou um ser. Para começar, a palavra que define Deus, lá no começo da Bíblia, é Elohim. Elohim, se você for fazer um estudo etimológico, ele faz uma junção entre polaridades masculinas e femininas. E é por isso que é tão importante você entender os códigos. Porque em algumas versões da Bíblia, eles vão traduzir como: então Deus criou um homem. Mas em outras traduções, em que vão estudar essa codificação, eles entendem que um Deus andrógeno, que não era um homem barbudo, mas uma divindade andrógena, que tinha a união entre homem e mulher, criou um ser como a sua representação, também andrógeno. E esse ser veio à Terra, e aí teve o seu momento onde só existia ele, porque era tipo Deus querendo fazer um experimento, vai um ser, a minha semelhança, pum, vai para a Terra. Beleza, foi para a Terra. Um ser andrógeno. E aí, em um determinado momento, essa mesma divindade decidiu fazer justamente a divisão dessas polaridades. E a partir daí, desse ser andrógeno, ele pegou e, puf, trouxe um ser mulher e deixou um ser homem. E fez essa divisão. Essa pode ser uma história, pode ser contada de uma forma muito diferente se eu falo que um deus barbudo foi lá e criou um homem e depois pegou uma costela desse homem e criou uma mulher. Já muda tudo. Então, estou trazendo aqui uma perspectiva de um deus andrógeno, uma divindade andrógena, que criou um ser humano à sua semelhança, também andrógeno, e a partir do momento ele decidiu realmente enfatizar essas duas polaridades, e ele separou as duas polaridades em Adão e Eva. E aí já coloca Adão e Eva no mesmo patamar. E não tipo, vem um homem e depois vem a mulher. Mas não, é o mesmo patamar. Então isso já é um ponto. Quando ele colocou Adão e Eva como dois seres separados, um homem e uma mulher, dentro de algumas leituras, ele já apresentou a eles essa possibilidade de interação através do sexo de uma forma sagrada. O que quer dizer proporcionar a esses dois seres uma união sexual de uma forma sagrada? Isso quer dizer que ambos podiam se relacionar sexualmente, a menos que, ou melhor, contanto que o homem não ejaculasse. Porque a ejaculação é o que a gente pode entender por uma representação da morte. Podemos falar mais sobre tudo isso. Mas, nesse momento em que eles, inclusive, bebiam, comiam, se relacionavam com a árvore da vida e tinham proximidade a essa divindade Deus, eles tinham essa relação sexual sagrada em que eles podiam se relacionar, só não ejacular. E dá para fazer altos paralelos com isso daí. E, inclusive, uma das... Né, visualize isso acontecendo. Né? Esse cenário de completa harmonia no paraíso do Éden.
onde um homem e uma mulher podiam se relacionar sem a ejaculação do homem. Então, o homem ainda não conhecia a respeito dessa possibilidade de ejacular, né? E, tipo, ele não sabia a respeito disso. Porque Deus também, a divindade, Deus, dizia que eles precisavam, eles ainda não tinham a liberdade de gerar uma vida. Então ficavam só os dois transando no paraíso, puro êxtase, tá tudo certo, florzinhas, sorrisos, risadas para todos os lados. A árvore do conhecimento, que a serpente ficava lá, tipo, venha, 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 ela faz uma alusão à ejaculação de Adão. Por quê? A partir do momento que ambos comem a maçã, e aqui é algo muito interessante, porque a maçã ela é prazerosa, mas ela também tinha por trás dela toda essa coisa, né, de, meu Deus. E a maçã ela também é uma simbologia, né? Não é à toa que é maçã. Podia ser, sei lá, manga, mas não, é maçã. E a maçã está presente em várias coisas. E aí tem essa alusão de que, ao morder a maçã, isso é uma representação metafórica do momento onde Adão estava junto com Eva e Adão ejaculou. Pela primeira vez, ele teve a sensação dessa morte interna de eu ejaculei. E aquela fonte, né, o sêmen, que é uma fonte de vida, que antes girava internamente junto com Eva, passou a ser desperdiçada e foi para fora. E essa foi a primeira morte. E a partir disso, é como se assim, Deus ficou puto que eles desperdiçaram o néctar da vida. Virou e falou, não curti essa ideia e não. Porque a partir disso, foi criada uma mentalidade totalmente diferente, que é, a partir desse momento onde o homem ejaculou, ele passa a conhecer um tipo de prazer que é individual. E ele morre. Antes, o prazer era junto com Eva, era junto com a vida. Era tipo, prazer, êxtase, tá tudo certo. O néctar da vida está circulando dentro deles. A partir do momento que ele ejacula, algo morre dentro dele. E ele passa a conhecer a dor e sofrimento de que ele perdeu algo. O néctar da vida foi perdido, algo se perdeu. Ele começou a se perceber como algo está faltando em mim. E a partir desse momento, o ego começa a ser desenvolvido com força. Por quê? Porque aí eu busco prazer para eu tentar preencher esse vazio, que eu descobri que agora eu tenho um vazio, e aí eu caio no looping de Sansara, onde o prazer é totalmente abolido por uma visão espiritualista, que coloca o prazer como demoníaco, pecaminoso, mas ele está intrínseco à natureza humana, de querer sentir êxtase, prazer com a vida. Mas ele é entendido pela sociedade como um todo como pecaminoso. Por quê? Porque ele escancara essa sensação de vazio que aconteceu a partir do momento que o homem ejaculou. E aí, enfim, podemos falar um monte de coisa sobre isso, mas só para fazer concluir aqui a história, porque isso aconteceu, beleza, Adão e Eva foram expulsos do Éden e tal, beleza. E aí ficou o anjo lá no portão do Éden, certo? Qual que é o caminho de volta para o Éden? O caminho de volta para o Éden é, de novo, poder escutar a serpente para que essa sexualidade volte a ser sagrada. O que quer dizer fazer da sexualidade sagrada? É deixar de tornar a sexualidade algo egóico, algo que gire só sobre eu mesmo. E passar a ser uma energia de potencialidade da vida.
No caso do homem, isso acontece a partir do momento que você passa a circular essa energia internamente para a expansão da consciência. E quem que é o ser que veio aqui na Terra para ensinar como expandir a consciência através da potência orgástica? Quem? A mulher. Só que aí esse paralelo é muito interessante isso. Porque essa história inteira desce o pau em quem? Em Eva. Porra, Eva fudeu Adão. Foi lá, comeu da maçã, cagou, eles foram expulsos. Só que se você parar para pensar, a questão toda não era se eles tinham um orgasmo antes. Porque antes eles tinham relação sexual, antes de morder a maçã. Antes disso, Eva poderia gozar inúmeras vezes. Adão podia gozar inúmeras vezes. Qual que era o lance? Não ejacular. A ejaculação é que faz a perda do néctar da vida. Quem ensina o caminho de volta para essa sexualidade sagrada, que realmente esse é o ponto assim oculto ao longo de várias religiões, é o ensinamento oculto de inúmeras religiões, essa relação da sexualidade sagrada, tipo assim, realmente velado, é que a mulher tem um acesso que cabe ao homem escutar para poder transmutar essa ânsia pela ejaculação, e aí sim a energia conecta terra e céu e une aquilo que foi separado. Perceba, a expulsão de Adão e Eva do Éden é o começo da era da dualidade, onde coloca coisas como boas, outras como ruins. E essas coisas que são ruins, elas fazem alusão a tudo aquilo que é prazeroso e que também leva à morte. Exatamente a mesma coisa que aconteceu quando Adão e Eva comeram a maçã, acessaram a morte interna, ou seja, essa coisa que eu acabei de falar da ejaculação, e a dualidade foi instaurada. E as religiões, né, ao longo da história, foram sustentando essa contação de história das mais diversas formas, né? A Igreja Católica, por exemplo, pegou as tradições pagãs e transformou diversas simbologias que tinham essa alusão a uma união sagrada do Deus e da deusa, e transformou elas em histórias totalmente distorcidas. Exemplo, o Deus masculino dos pagãos, da tradição, da antiga tradição da deusa e tudo mais, dos primeiros registros a respeito disso, do ser humano, ele é um Deus de chifre, um Deus caçador que serve a deusa, que é toda a natureza, que é tudo que existe, em uma relação totalmente harmônica, inclusive sexual, porque tinha os momentos em que esse Deus de chifres se encontrava com a deusa para uma união sagrada sexual. Então, era amplamente conhecido. A Igreja Católica começou a se instaurar, a ter essa, né, enfim, a ter essa coisa de dominação bélica. E uma das coisas que eles fizeram precisamos de alguma forma fazer com que essa simbologia passe agora a ter os nossos valores em cima dela. E eles pegaram essa figura de um deus masculino, que tem alguns nomes, mas pode ser Cornélio, Cornífero, enfim, Cornélio, de chifres, e ele era um deus assim bem integrado, ele era meio homem, meio animal. Pegou ele e falou: isso aqui é a nossa simbologia de tudo aquilo que é mal. Vamos chamar isso de demônio. E pronto, foi instaurada a figura do demônio. Chifrezinho, rabo. O que quer dizer o rabo? O rabo é uma simbologia também
dessa energia que antes subia pela coluna e agora desce para os mundos de baixo, os submundos. Por isso o rabo. Então eles fizeram essa figura de uma representação de tudo aquilo que eles colocavam como mal, pecaminoso. E falavam, olha, se você fizer qualquer coisa ruim, você vai para esse cara aqui, ó, que come criancinhas no inferno. Só que ele antes era uma figura totalmente sagrada, que vivia em um contexto não dual de integração, união com a deusa. E aí a gente pode fazer uma cacetada de histórias aqui, de outras religiões também, que pegam isso e cada um conta a sua história. E é por isso que eu estou trazendo que essa diferenciação entre espiritualidade e sexualidade está tão no cerne da nossa sociedade. Porque a partir disso, por exemplo, que a gente vai fazer uma conclusão de tal emoção é positiva, então tá tudo bem. Tal emoção eu não posso sentir isso. E a pessoa trava, não pode sentir aquilo, coloca ali entre 7 chaves. E aí você vai tendo cada vez mais essa ideia de aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Falei um monte, agora falem um pouco vocês. Só para falar, que seria muito massa também, Paty, se você puder contar um pouquinho da história também do Egito, de Isis e tal, porque a gente fala bastante sobre isso. Tô achando que esse tópico vai ter que ter 3 encontros. Espiritualidade, sexualidade. Encontro 1. O outro vai ser daqui 2 semanas, entendeu? Porque, gente, é um babado. Que louco. Olha, uau, Dé, obrigada, viu? Eu aqui estava falando, eu tava... A gente passeia por muitas coisas. Mel, você quer falar primeiro? Tá. E a primeira coisa que são muitas coisas, né? Eu não sei se eu consigo falar tudo que eu fiquei aqui anotando. Caralho, isso é sobre isso, isso é sobre isso. Mas a primeira coisa que eu acho importante trazer, assim, eu fico trazendo coisas para a gente, né? Trazer, assim, uma bolha que está interna e ela fica rondando aqui em volta do nosso corpo, porque isso vai trazendo percepções ao longo dos desdobramentos, né? Mas é muito interessante, isso, quando eu aprendi isso, mudou minha vida, tá? O que a gente tem guardado dentro não é o que a gente, por exemplo, pensa sobre Deus ou sobre a espiritualidade, ou melhor, o que nos influencia não é o que a gente pensa sobre Deus, ou o que a gente pensa sobre a deusa, ou o que a gente pensa sobre espiritualidade, ou o que a gente pensa sobre sexualidade, ou o que a gente sente sobre ou o que a gente pensa sobre o que essa história que o André trouxe. É o que a gente sente sobre Deus. O que nos influencia é o que a gente sente sobre espiritualidade, é o que a gente sente sobre prazer, é o que a gente sente sobre essa história, é o que a gente sente quando bate o nome Adão, Eva, maçã, serpente, e blá, 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 blá. Então, a primeira coisa é essa, assim, que, de novo, não é sobre intelectualizar, né? O pensamento ele vai se organizando, mas eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso, tipo, não é o que eu penso sobre Deus, é o que eu sinto sobre Deus. Aconteceu um negócio aqui, eu falei, caralho, mudou alguma coisa aconteceu. Porque o primeiro eixo é o do sentido, né? E aí tem tanta coisa para falar, tem, né, a própria história da alquimia sexual, né, da própria antiga escola de mistérios de Isis, que para mim que tem muito a ver com as minhas bases de estudo e que se mudaram de nome, mas eu quero, assim, uma coisa que me chama a atenção, que você falou da maçã, tem a ver com conhecimento e tem a ver com uma história de Maria Madalena, né? Eu trabalho muito, eu vivo muito, assim, eu sou uma apaixonada pela frequência de Maria Madalena e, né, Madalena, Isis, né, Maria, então eu falo muito desse contexto, que é
interessante, que é o seguinte: se a gente olhar, nunca foi. Qual é a história de Maria Madalena, né? Ela foi conhecida primeiramente como uma pecadora, uma prostituta pecadora que se redimiu, que foi salva por Jesus, que se redimiu. Então, a primeira imagem de Maria Madalena do tempo atual: prostituta pecadora que foi salva por Jesus, né? Então, vamos pegar isso: prostituta pecadora que foi salva por Jesus. A história se desdobrou, né? Isso foi instaurado lá pelo Papa Gregório em 500 e pouco. A história mudou. O atual Papa viu que Madalena não era uma pecadora, uma prostituta, e sim ela era a discípula de Jesus, e no contexto atual ainda é colocada ela como a principal discípula de Jesus. Então, já tem uma mudança aí, né? Você quer me deixar puta, quer falar que Madalena era discípula de Jesus. Você quer falar, alguém que vai estudar os pergaminhos lá e fala, no aramaico, não sei o quê, Madalena é discípula de Jesus, caralho, gente. Madalena é parceira de Jesus, né? E olha que interessante. É só pegar essa história que o Dé contou de Adão, eu fico puta mesmo, tá? Que o Dé contou de Adão e Eva, né? E Eva nasceu da costela do Adão. É a mesma história modificada, né? Madalena veio da costela de Jesus, lá veio do discípulo de Jesus, né? Madalena era parceira de Jesus, era lado a lado, e não só parceira, como iniciadora de Jesus nas magias sexuais pela Escola de Mistérios de Ísis. Coisa 1. Porque a Escola de Mistérios de Ísis, ela era, na iniciática, dentre tantas coisas, da arte da sexualidade. E essa magia, né, tem conteúdos que dá para a gente achar, inclusive, né, na internet, essa magia, que é chamada magia sexual, que se manifesta de tantas formas, uma das coisas, inclusive, era o trabalho através do sêmen, do esperma e do sangue, e tantas outras magias que se estabelecem a partir desse contato. Mas Madalena, assim como as iniciadoras, né, da Escola de Mistério de Ísis, eram as mulheres que iniciavam os homens na magia sexual. E quando a gente fala eram as mulheres que iniciavam os homens, não é que os homens eram uns pobres coitados e não sabiam o que fazer e não tinham poder nenhum, e por isso que as mulheres iniciavam ele. Não, se a gente cai por esse lado, a gente só despenca para o outro lado da gangorra, sabe? E aí a gente está querendo exercer o poder e o domínio. Não é isso, né? É que pela estrutura, inclusive corporal, pela nossa configuração, né, de como a energia orgástica, inclusive, circula na gente, e como é o formato do nosso corpo e o formato do corpo do homem, inclusive, nós temos, a mulher é quem tem energia de geração. Então, começa, né? E aqui, nessa nossa configuração atual, a mulher tem energia de geração. Mas isso não é sobre as mulheres, isso é sobre o feminino. Aqui, na nossa configuração humana atual, né, e é dela que a gente precisa falar, porque é como a gente está agora, é a energia de geração. Então, a partir desse momento, a energia de geração começa na mulher e, através do homem, ela através da alquimia, ela é ativada e potencializada. Tá? Isso aqui a gente vai desdobrar isso. Mas a primeira coisa é essa, como é trazido. E aí tem uma coisa que é muito interessante, que é nessa história de Maria Madalena. Então, prostituta, blá, 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 blá. E aí, quem me trouxe a reflexão foi uma filósofa e professora que é mergulhada nesse assunto, de uma aula que eu vi há um tempo atrás, que Madalena é trazido o principal pecado dela como o sexo, né? Ela era prostituta, segundo a história. Alguém já leu em algum lugar, e essa mulher pesquisadora lá, dessas que destroça todas as referências,
Alguém já viu em algum lugar a referência de Maria Madalena? Ter referência como pecado de Maria Madalena ser o sexo? Não tem, nem na Bíblia. Se você ler a Bíblia, em nenhum lugar está escrito que o pecado de Maria Madalena foi o sexo. E essa professora conta, professora assim, tipo USP, tá, gente? Não é viagem, não. É tipo, a mulher se dedica a isso há muitos anos, tá? Ela trouxe nessa informação que é o que, de todas as conclusões, é o que tudo mais indica, né? As principais conclusões é que o maior, vou tentar lembrar depois, agora eu tenho anotado no meu caderno, talvez seja inclusive esse aqui, que a maior referência de pecado de Madalena era o conhecimento. Aí olha que interessante, né? Fazendo alusão com maçãs. Então, qual o maior... Eu me arrepio só de falar disso. Qual a maior referência de pecado de Madalena? O conhecimento. Então, beleza. Segura essa maçã aqui, né? Então, se a gente pega isso como algo que é coerente, a gente vai para o outro canto que uma cultura que quer nos deixar amortecidos em termos de conexão espiritual e conexão sexual, né? A maioria das culturas quer que a gente não tenha informação, né? Ou seja, sobre sexualidade e sobre espiritualidade. Por quê? Porque o conhecimento, ele une. O conhecimento, ele faz a gente ter essa autonomia. O conhecimento, ele faz a gente pensar e não mais ficar à mercê da informação que chega de qualquer jeito. Então, quando alguém chega e fala, olha, se você faz tal coisa, engolir esperma nojento, por exemplo, falando de um lado, o conhecimento faz você destrinchar essa informação, né? Então, é importante que, quando a gente entra para o campo do conhecimento, a gente passa a ter a autonomia do nosso corpo, na energia orgástica. Eu lembro o susto que foi quando eu recebi, né, numa das minhas aulas de Tantra, que a mulher tem muito mais potência orgástica que o homem. Eu fiquei tipo assim, o que a gente ouve? Né? E eu ouço muito, tanto isso nas trocas, como em consultório, como isso, aquilo. Mulher não goza, é muito mais difícil mulher gozar, homem é muito fácil, blá, blá. Então, foi introjetado na nossa cabeça que mulher não goza, que é muito mais difícil. É mais do que mulher não goza, é que é difícil mesmo. Ah, paciência, difícil, lidem com isso. Enquanto o homem está lá maravilhoso com o seu falo, bate uma punheta e ejacula. E aí a ejaculação é sinônimo de prazer. E isso é uma falácia, isso é uma mentira, em termos mais profundos. Então, esse conhecimento sobre os nossos corpos, sobre como essa árvore da vida está dentro do nosso corpo, como nossa energia circula, ela vai tirando a gente desse lugar de refém, né? E que é instaurado desde essa historinha mirabolante, muito louca, né? De controle, né? De Adão e Eva. Então, eu tenho mais coisa para falar de Madalena, mas só para trazer isso que eu fiquei assim, quando essa mulher falou, o pecado de Madalena era sexo nada, era o conhecimento. E aí tem outra coisa, né? Se a gente usar essa linguagem de pecado, porque essa professora não acreditava nisso, mas ter o conhecimento como um pecado. Tem um filme de Maria Madalena muito legal, que é do Joaquim Fênix, que tá Maria Madalena lá, que não lembro a mulher dele, que tem um momento que ela tá lá na igreja, que ela tá transtornada. Eu recomendo muito esse filme, porque mostra a parceria de Maria Madalena e de Jesus ali no olhar, nas conexões. Eu olhava e falava, aí, alquimia, aí, alquimia. Aí, quando eu vi o filme, eu virei. E tem uma hora que ela vai dentro da igreja, que ela precisa lá, né, do lugar de rezo que ela precisa se ler, e ela começa a falar, e começa a orar em línguas, e começam a exorcizar ela por causa do conhecimento. Tem uma hora que o irmão dela, que é o maior algoz dela lá, o cara que mais critica, ele fala, quem você pensa que é para ir lá rezar com os homens, ou para saber de tanta coisa, né? Então, é importante que a gente, assim, tenha minimamente uma curiosidade tremenda sobre isso, né? Sobre esses temas. E aí tem outra coisa para falar, mas para não me alongar muito, eu vou parar aqui, porque tem realmente, assim, uma coisa muito louca falar disso.
Eu vou parar aqui, vou passar a palavra para a Mel, né, se ela quiser falar algo. Oi. Uau! Nossa, galera. Sentindo chacoalhada aqui. Como é que vocês estão sentindo? Eu sinto bem forte também o chakra sexual, né? Assim, trabalhando só de ouvir tudo isso. E me dá curiosidade para ouvir quem está aqui também na sala, como que é essa relação na prática da vida de vocês, né? Da sexualidade e da espiritualidade, quanto que isso se encontra. E ouvindo agora a Paty, né, me dá vontade de falar um pouco sobre as tecnologias do corpo, né, o quanto que esse conhecimento também foi super cortado, vetado, né, da nossa cultura, da nossa sociedade, né? Então, e que tem tudo a ver também com que aí né, o corpo físico. Então, como que eu também posso viver o orgasmo, viver essas transcendências do prazer, se eu não estou habitando o meu corpo, se eu não estou me permitindo também viver a potência de estar num corpo humano, seja, né, no meu caso de mulher, né, como homem aqui, que tem falo, e como que, né, viver essas tecnologias, essas diferenças também, quando esses corpos se encontram, né, já de uma outra perspectiva, e de trabalhar outras tecnologias, eu chamo aqui de tecnologia, que pode ser, por exemplo, a consciência da respiração, ou a consciência do canal vaginal, né, do colo do útero. Então, são estudos que eu venho também entrando, né, praticando, assim, e reconhecendo que isso tem tudo a ver com, não só com a sexualidade do ato sexual, do fazer amor, mas também da sacralidade de estar no meu próprio corpo, né, e de viver o prazer que não é só genital, né. Então, também reconhecendo que, sim, durante uma boa parte da minha vida, eu tinha muito forte essa crença do que, nossa, que difícil que é gozar, né? Eu só consigo de uma forma, e continuo vivendo né, pesquisando isso bem profundamente em mim, e com outras pessoas também, né, ouvindo outras histórias, mas podendo já perceber que, a partir de resgatando tecnologias, né, de conscientização do meu corpo, do meu ciclo menstrual, né, de mais intimidade comigo mesma e com a minha sexualidade, isso é de uma transcendência, e aí eu vou falar, estou entendendo melhor o que é essa conexão céu e terra, sabe? Não sei se vocês estão me acompanhando, assim, no que eu estou falando. Mas, sim. Então, isso para mim também, eu vejo que é um caminho muito, muito importante, né, dentro do que tudo isso que Dé falou, o Paty está trazendo, assim, também dessa pesquisa de como isso vai se juntando, né, e que também tem a ver com estar todos esses corpos, né, porque, na verdade, ontem mesmo eu estava ouvindo o Osho, e aí ele estava trazendo, né, que o corpo físico é a alma, tipo, você, como é que ele falou? É a materialidade da alma, né? E a alma é o visível da alma, e a alma sendo o invisível do corpo, né? Enfim, são isso tudo está integrado, na verdade, né? E aqui, e vejo que muito no Ocidente, essa separação, mas se a gente, não só no Ocidente, né, mas com o patriarcado, com a sociedade que a gente, enfim, que existe já há tantas gerações, né, mas se a gente vai de encontro com culturas que são nativas, né, os próprios indígenas, povos originários, isso não há essa separação, né, então
e que por isso às vezes parece como que junta, né? Mas na verdade é algo que por si só já está unido, né? Então, quero ouvir um pouco também, né? A gente já está... Tem uma frase, que eu não sei se é essa que você está querendo dizer, que é o corpo físico é a parte densa da... Eu faço esse paralelo com o corpo e a mente, né? Mas pode ser também entendido como corpo e espírito ou alma. O corpo físico é a parte densa da mente e a mente é a parte sutil do corpo. Não sei se será que a frase que você está querendo lembrar. Não é exatamente essa, mas tem a ver. Mas é a mesma ideia. E aí eu estava ouvindo isso, estava ouvindo o Osho falando, assim, né, de várias coisas, e aí trazendo do princípio desse entendimento, né? E a partir do momento que isso é separado também, quanto a desconexão com a própria vida começa a acontecer, né? Assim, de uma maneira... porque se a gente fragmenta, né, a sexualidade, a vida, o princípio, né, o gerador de vida, a vitalidade, né? Porque para mim a sexualidade é a fonte da nossa vitalidade. Então, da espiritualidade, né? A experiência daqui, ela também, ela está totalmente ligada com esse vazio, né? Que também estava trazendo e com, enfim. Tem um ponto que eu queria pegar o gancho aqui, uma licença de trazer, que inclusive a Paty estava falando, e para mim isso realmente é muito forte, que é o quão impactante seria para o mundo reconhecer essa frase, que é: Maria Madalena era iniciadora sexual de Jesus Cristo. Tipo, essa é uma frase que ela pega a sociedade do mundo e faz tipo assim, ó. E se você extrapolar essa frase para outras religiões e pegar a figura principal da religião, seja ela qual for, e normalmente são todos homens, pegar essa figura principal e falar: é esse ser que você está aqui colocando como ser divino. Se você dizer que esse ser transa, e se você revelar de que ele transa e que, na verdade, ele está aprendendo a acessar uma energia orgástica com uma mulher, e é isso que faz ele estar conectado com o divino, você pega a gigantesca maioria das religiões do mundo e você vai assim, ó, em tudo aquilo que eles colocam como pilares, dogmas muito estruturados a respeito do que é bom e do que é mal. E aí você coloca isso e faz várias, dá para pegar isso assim, destrinchar de tanto jeito, com como as pessoas, socialmente falando, fazem leitura a respeito do sangue menstrual, do que a mulher... A mulher, para começar, a mulher, ela nem sequer era estudada, né? A gente passou milhares de anos fazendo infinitos tipos de prática, tomando por base um corpo de homem. Então, a mulher sequer era incluída nesse tipo. As mulheres praticavam o que elas escutavam a respeito do que era para ser praticado em um corpo de homem, que é muito diferente. Demorou milhares de anos para o ser humano sequer começar a estudar um corpo de mulher, para começar a entender quais são as práticas da mulher, para algo que elas já fazem naturalmente, se ela não for colocada em uma sociedade dominadora, abusiva e patriarcal, basicamente falando. Então, tipo assim, você coloca uma mulher no mundo, naturalmente ela já vai acessar 1 milhão de coisas para ela ser a iniciadora, a fonte que mostra os caminhos dessa união da sexualidade sagrada. Por que eu falo sexualidade sagrada? Dessa energia sexual orgástica com a fonte divina. Você colocar a mulher, ela já sai fazendo isso. Né? Só que, por que eu falo que isso está incrustado no cerne dos nossos pilares? Porque o homem, o
sexo masculino, olha para a mulher com essa leitura que eu falei lá atrás, de Adão e Eva, que é que medo de você acessar uma energia orgástica, eu, homem, ejacular e a gente for expulso do paraíso e viver uma vida de sofrimento. Tipo, isso é um negócio que está incrustado de um jeito. Por que vocês acham que muçulmanas usam um véu que tapa, só deixa o olho de fora? Porque, tipo assim, se você tirar esse véu, eu tenho medo do que vai acontecer comigo, porque eu vou ejacular e eu vou ser expulso do paraíso. Você entende quanto isso está nas entrelinhas da nossa sociedade? E que é muito interessante porque a gente olha assim à nossa volta e o que mais tem é, né, quando a gente começa a entender um pouquinho mais essas configurações, é derivação disso que a gente está trazendo aqui, infinitos jeitos. Infinitos jeitos que mostram simplesmente o quanto é insustentável, o quanto o homem, o sexo masculino, não sabe lidar com a energia orgástica. Inclusive, uma das primeiras pessoas que começou a estudar isso foi, inclusive, Freud, que olhava para o orgasmo feminino como uma histeria. E, de novo, isso só mostra a incapacidade do sexo masculino de lidar com essa energia orgástica que é justamente o que cria a ponte com o divino. Mas que, quando olhado dessa forma, coloca o sexo masculino em um lugar de iniciado e não iniciador. E aí, quando você olha para todas essas histórias e você começa a olhar as mulheres em volta desses líderes espirituais como as iniciadoras através do sexo, isso explode tudo. Falei, queria ter falado isso. Deixa eu pegar aqui, que você tava falando, eu tava... Caralho! Que é o seguinte, eu lembrei de uma experiência, gente, que eu tive com um cara no Egito, que foi assim, tipo, oh my God. E aí isso envolve várias coisas, mas eu vou falar isso já já. Eu já estou conformada que a gente vai ter que ter mais pelo menos alguns encontros para seguir com esse assunto, tá? Porque ele não vai ser num encontro de 1h30 ou 1h15, não importa. Mas tem uma coisa que quando você falou que, olha só, esse assunto ele se desmembra na nossa vida de várias formas. Eu vou trazer a primeira coisa. A gente falar que sabe quando tem esse escrito na parede assim, Jesus vai voltar? Sabe esses muros que tem na rua que fala assim, Jesus vai voltar? Eu tenho vontade de olhar para esses muros e falar assim, ó, Madalena, já voltamos, mano. Tipo, abre o olho, caralho, sabe? Eu tenho vontade de toda vez que eu vejo tipo Jesus voltará, eu tenho vontade de falar assim, ó, eu olho para esses muros e falo, Madalena, já voltamos, abre o olho, gente, pelo amor, porque é meio isso. Mas me bombou assim na cabeça que é tão chocante de contexto geral trazer essa informação de Madalena iniciou Jesus, né? E se a gente olha para uma mulher iniciou o homem, ou mais ainda, né? Seres sagrados transam. Sabe onde isso pega na gente? Quando a gente tem dificuldade desde criança, ou a partir de algum momento da nossa vida, que pensar que os nossos pais transam. A maioria das pessoas, quando a gente fala, eu não quero ver meus pais transando, eu não posso nem pensar na ideia da minha mãe transar. Né? Desde criança, existem muitos meninos, crianças, meninos, né? Crianças e meninos, né, gente? E quando que gruda na mãe e fala, não, ela não pode. Isso é uma construção muito louca da mãe, enquanto esse ser sagrado que não transa, e aí eu depois, não sei se vai dar tempo aqui ou não, mas isso tem a ver com uma outra relação que eu quero trazer das imagens inconscientes que a gente tem de Maria Madalena e de Maria, que eu vou trazer, que é uma construção muito louca dentro da gente, dentro desse contexto, né? Mas quando a gente pensa
como é, e a gente estava tendo essa conversa tempos atrás, né, eu e o Dé, como é pensar nos meus pais transando, coisa um. O quanto, talvez isso seja natural, mas será que isso sempre foi natural? Né? Outra coisa, como é sentir prazer dentro da minha casa, ou transar dentro da minha casa? Eu estou falando da casa de origem, pai e mãe, né? Ou como é saber que alguém transa? Ou como será que seria para os meus pais saber que eu transo, né? Dentro de casa? Por quê? Essa relação que a gente está fazendo com o divino, que pode parecer muito distante, a primeiro reflexo, a primeira projeção e a primeira manifestação de divino que a gente tem é através de pai e mãe, que é uma autoridade divina, algo maior que eu não alcanço. A primeira referência inconsciente que a gente tem na nossa estrutura é pai e mãe, que tem a ver com esse estudo de o que me influencia não é o que eu penso sobre Deus, e sim o que eu sinto sobre Deus, que é sobre essa autoridade. Quando a gente desmembra isso, a gente cai pro o que eu sinto verdadeiramente sobre pai e mãe. E aí, porque pai e mãe, além de tudo, se a gente for pensar, são, né, pai e mãe, que a gente ouve desde cedo, pai e mãe é sagrado. E é louco, pai e mãe é sagrado. Aí pai e mãe transa, é louco, né? Sagrados transam. Ai, meu Deus. Sagrados transam. Prazer é sagrado, mas prazer dentro de casa, meu Deus do céu! Não dá para ter isso. E aí é muito comum, assim, eu acho que se a gente pergunta para a maioria das pessoas como é para você pensar no seu pai e mãe transando hoje e como já foi. E como era para você pensar, como é para conversar de sexo, e claro, eu não estou falando que a gente tem ou não o que fazer, mas essa simples, né, como era essa abertura dos seus pais ou não, porque isso tem a ver totalmente com essa ligação de espiritualidade e sexualidade, né, porque dentro desse campo sagrado. E o prazer dentro de casa, né? Como é sentir esse prazer dentro de casa, sendo que a nossa primeira casa é o nosso corpo, e aí vai porque a Melissa trouxe, né, esse impacto. A criança começa a se masturbar. Eu lembro que foi muito chocante, uma professora minha da faculdade, tinha uma filhinha de 5 anos, e ela me contou que ela chegou no banheiro e a filhinha estava lá, e a meu tem filha, né, ou quem tem filho, eu acho que ela chegou lá e a criança estava de 5 anos, brincando com o chuveirinho, e passando chuveirinho na pepeca, e ela chegou e ela tomou um susto e falou, tipo, respirou, e essa professora muito cabeça aberta falou, filha, o que você está fazendo? Ela falou, mamãe, isso é muito gostoso. Olha que coisa, socorro, que coisa maravilhosa. E aí ela explicou que era gostoso mesmo, não sei o quê, e que tinha lugar que ela podia fazer, lugar que não, blá, 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 né, para trazer um contorno de segurança dentro ainda das necessidades para ela. Fala, meu amor, Mel. Eu ia falar exatamente sobre isso, sobre a masturbação também, né? Porque que tem isso, né? Como eu me sentia transando, mas como é a masturbação que vem bem antes, né? No meu caso também, comecei a me tocar, eu tinha, acho que 6 anos, por aí, nem sabia, né? É isso, você vai se experimentando, mas o que eu ouvi na minha vida foi para de fazer isso, né? Não faz isso aqui, né? Uma repressão muito grande. Então, que logo que está colada com a noção de pecado, né? Com a noção de que isso é uma coisa errada, de que e aí vai distanciando, nos distanciando, né? Me distanciando, no caso, me distanciou do meu próprio corpo, né? De poder me permitir e falar, não, porque introjetaram na minha cabeça que isso era uma coisa errada. Né? Então, assim, olhar e falar, não, isso não é nada errado, gente. Tipo, na verdade, é muito importante que a gente se toque, se conheça, né? Se acaricie, se ame. Né? Uau, como é sentir? Onde mais eu sinto prazer? Para também desconstruir uma trajetória que nos foi ensinada e que é imposta de que, começa beijando na boca, depois pega assim, depois olha passado, e aí a gente, mulher, precisa ficar quieta e achar que o cara vai adivinhar tudo e vai já saber fazer tudo e me deixar louca na cama, ou, né, e me tocar e me fazer, enfim. Então, é uma trajetória muito performática, né? Eu também tenho refletido muito sobre isso, assim, né? E muito mecânica e que não dá espaço para o vazio, que não dá espaço para, né, para a própria dança, se a gente pensa, né, da dança
que para mim, quando a compreensão da sexualidade com a espiritualidade, da sacralidade disso, me leva para uma outra atmosfera, né, em relação, pensando em ato sexual, por exemplo. Então, é um espaço onde há mais... O mistério está mais presente, né? E que isso muitas vezes assusta, porque você fala, tá, mas e aí? E agora? E agora eu faço o quê? E agora o que acontece? Mas... E não vai... desconstruir o ter que chegar em algum lugar, né? E perceber, às vezes, o corpo querendo, ou a mente querendo, ou a insegurança de não se saber, né? E de experimentar isso. Então, enfim, realmente a gente pode aí já entra para um outro caminho, mas que é muito amplo, né? Falar, enfim, é tanta coisa que dá vontade de falar desse assunto. Fico olhando para o tempo também. Quero trazer um ponto aqui que para mim é muito massa mesmo. Assim, eu realmente acho uma leitura muito incrível. A respeito dessa união sagrada de alguns líderes religiosos. A gente entender que líderes religiosos transam. Isso já é um negócio bem né, pano para manga. E de olhar para as mulheres como iniciadoras. E eu não sei se vocês já pararam para refletir sobre isso. O primeiro milagre de Jesus, quem sabe dizer qual foi o primeiro milagre que Jesus realmente fez? O primeiro milagre que Jesus fez após ser batizado por João Batista foi justamente modificar a água para o vinho. E você pode fazer altas interpretações disso. Por quê? Porque a água é símbolo dessa pureza, dessa pureza, trarará, que ela é transformada em vinho. E isso pode também ser entendido e interpretado como uma gigantesca metáfora a respeito dessa união entre Jesus e Madalena, que pela união rompe o ímen e tem sangue. Quando começa a ter sangue, é quando começa a iniciação sexual. Primeiro ato de milagre de Jesus, transformar água em sangue. E aí você pode fazer esse paralelo com, por exemplo, o ritual de casamento. No ritual de casamento, né, todo mundo sabe, a mulher entra de branco, trazendo uma alusão a essa pureza. É para ela ser ainda virgem, né? Todo mundo, tipo, mulher, casa, virgem, de branco, tarará. Para que depois, casou, beleza, eles vão para uma lua de mel. O que é a lua de mel? A lua de mel é um momento na história onde eles eram iniciados sexualmente, o casal. A partir do momento que eles tiveram, né, uma bênção divina. E aí eles passam a ter esse momento de, tipo, ok, agora a gente vai viajar e ter uma iniciação sexual para juntos conectar com essa sexualidade sagrada. A partir desse momento, rompe o ímen e tem sangue. Quando começa a ter sangue, é o momento em que a mulher se coloca no momento de vida onde ela está sexualmente ativa, né? Um momento de menstruação. Então, esse é muito simbólico. O primeiro milagre de Jesus ser transformar água em vinho, que faz total alusão a esse sangue de iniciação de uma sexualidade sagrada. Eu não sei se vocês já tinham refletido sobre isso, né? E, enfim, esse ritual de casamento, ele tem altas paradas que dá para falar mais a respeito, tem muitos detalhes, mas eu ainda estou por ver, realmente ainda quero ver a mulher que vai entrar de vermelho na hora de casar. Por favor, se alguém for casar, entra de vermelho, que eu quero ver essa cena, ainda não vi na minha vida. Você vai ver isso no meu casamento. Eu já desde muitos anos eu falo, casarei de vermelho. Eu falo para minha mãe, esteja preparada. Não vou entrar de branco. Esteja preparada. Eu sei. Porque é uma quebra de paradigma muito grande. De novo, ela quebra esse paradigma de que espiritualidade e sexualidade são separados. E é mais uma coisinha que está ali intrínseca na nossa sociedade, ninguém percebe, mas está lá. Querendo dizer que um é profano e sujo e o outro é sagrado e luz. Dé,
muito interessantes do casamento. Sabe que quando eu comecei a elaborar a vontade de casar, né? Não dos conceitos muito... Eu pensava que eu queria casar, que eu falaria, não sei se vou casar de branco lá atrás, mas eu falava, na minha mão terá uma rosa vermelha. Lá atrás eu começava com isso, eu teria uma rosa vermelha. E depois eu comecei a mudar para a ideia de casar de vermelho. Vou casar de vermelho, vou casar de vermelho, vou casar de vermelho, vou casar de vermelho. E é muito louco, porque isso tem a ver com esse assunto que, gente, não vai dar para falar hoje, né? Porque senão a gente vai extrapolar muito. Eu sugiro realmente que a gente siga com esse tópico, com esse assunto, né? Desmembrando, mas que tem a ver, inclusive, com os simbolismos de Maria Madalena, e como ele permeia os nossos ideais inconsciente, introjetado de mulher e de postura e de realização e de merecimento. É muito louco. Mas por que eu não vou falar disso agora? Porque eu quero trazer um outro assunto que eu acho muito importante a gente colocar antes de, né, começar, enfim, dar esse contorno do tempo, que o Demi pediu para falar do Egito, né? E que para que serve a energia sexual na nossa vida, dentre tantas coisas? Para que serve a energia sexual? E eu quero só falar uma coisa, eu quero te fazer uma pergunta sobre o lance do esperma, né, que tem a ver com as magias sexuais. Mas para que serve a energia sexual dentre tantas coisas? A energia sexual, se a gente for pensar muito, ela é uma energia criativa, ou seja, ela é uma energia de criação. E a energia orgástica, ela vem para nos deixar mais inteligente, mais criativa, mais intuitiva. E lá nos primórdios, inclusive lá na escola de mistério de Íris, todo o nosso trabalho com energia sexual era para a criação, mas era para, inclusive, nos conectar com a deusa, de uma outra forma, nos conectar com o divino, para expandir a nossa conexão espiritual. Conforme a gente ia, e tem uma expressão que eu gosto muito dessa época, que é nos tornarmos oráculos vivos. Então, conforme a gente vai circulando e aprimorando o uso da energia sexual na gente, a gente vai se tornando esse oráculo vivo. A gente vai trazendo, refinando a nossa conexão com a deusa, com Deus, com o divino, né? Com essa mestra interna, a gente vai se tornando esse oráculo vivo, e isso traz autonomia. Isso traz maior fluxo de consciência. Isso traz inúmeros benefícios que não é interessante que a sociedade, sobretudo as mulheres, tenham, né? Porque senão, com essa autonomia, a gente não fica tão submetida ao controle da indústria da moda, da indústria farmacêutica, da indústria de vários tipos de controle, né? Então, restaurar essa sabedoria inata que é nossa, isso eu garanto, está em todo mundo, que é o que a Mel está falando da tecnologia, né, do corpo. Restaurar isso é premissa básica para que a nossa conexão espiritual se potencialize, inclusive de nós mesmos enquanto potência divina, nós mesmos enquanto partícula divina, enquanto deuses e deusas, né? Que não é, oh, meu Deus, uma deusa, não, enquanto essa partícula divina que cria, né? Que restaura tudo, restaura geometria sagrada interna, restaura a inteligência e tal. Então, a energia sexual, quando ela sobe, foi muito massa. Hoje estava conversando com uma amiga aqui, e ela me contando que ela teve uma relação com o parceiro, e ela falou, meu, foi muito louco, porque quando terminou, ele tava tipo, oh, preciso dormir, e eu tava podendo correr uma maratona. Aí eu falei, beleza, ela falou assim, aham. E não é, tipo, condenando a ejaculação, mas é como a gente usa isso, inclusive. Isso que eu quero trazer também é como a gente trabalha essa questão, considerando, inclusive, quando o sêmen sai do corpo do homem, dependendo de como ele é utilizado ou o que é feito com ele, essa energia tem uma circulação de uma outra forma, né? Porque aí tem como ele entra no corpo da mulher, se ele entra no corpo da mulher e como ele entra, por qual via ele entra, como isso é organizado, o que a mulher sente a partir disso, porque eu mesmo muitas vezes já vi cara, tipo, tá transando o cara e como que nesse lugar egóico, tipo, e eu falo, nossa, obrigado, tipo, você só precisava de um buraco, você não precisava, né, você só precisava
você está transando com você mesmo. Enquanto que o próprio, e aí, claro, né, é importante ouvir de um homem, mas o próprio esperma, quando ele sai do corpo do homem, quando existe ejaculação, dependendo da forma como ele é utilizado, o cara tem essa retribuição, esse contato, né, essa ativação energética. Então, é todo um campo de magia sexual que existe, muito grande nisso, que é um laboratório maravilhoso, que meu sangue ferve por você, magia sexual, alquimias, eu fico enlouquecida. Mas é muito interessante isso, mas essa minha amiga, por que foi isso? Porque essa minha amiga, ela falou, olha, eu podia correr uma maratona, e ela começou a contar que teve uma onda, teve um orgasmo, depois teve outro, e de repente, tipo, a cabeça dela, ela falou, meu, de repente eu parecia assim que aconteceu uma coisa que eu falei, quando o olho vira, e quando ela falou uma explosão, eu falei, explosão cósmica, quando a energia bate aqui no topo da nossa cabeça, que é na pineal, ela faz, e a gente tem essa sensação do derretimento da onda orgástica muito intensa, e tem essa sensação da explosão, do corpo perder o limite. Quando acontece isso, o que torna a nossa conexão divina, que tanto fala, ai, sétimo chakra, pineal. Então, quando essa energia orgástica bate aqui toda essa área pineal e faz isso está refinando a nossa percepção sensorial, inteligência, tudo, e conexão com o divino. Ao ponto de quem já teve experiência com cogumelo, ayahuasca, blá, blá, que dá esse barato, a energia orgástica tem esse poder, sabe? Tem esse poder. É que a gente ainda está buscando fora, sabe? Mas a energia orgástica em potência, ela tem esse poder. Então, a separação, né, do prazer e tudo isso, ela separa, inclusive, a nossa conexão espiritual. Então, assim, isso eu tô trazendo a bola, porque eu pretendo que a gente continue falando disso, porque é imprescindível, até para a gente poder, peraí, mas como eu faço isso? Porque também, senão a gente se sente impotente. Caralho, quanta informação, o que eu faço com isso agora? Né? Mas é assim, só de saber disso já é necessário. A energia sexual, ela vem para aumentar a nossa energia, a nossa conexão espiritual, né? E isso, enfim, eu vou deixar para contar a história do Egito na próxima, tá, Del? Ou não? Você quer que eu fale agora? Porque senão fica muita coisa, né? Posso responder a tua pergunta, a gente também pode ir já encaminhando para o final, eu também não se entender, já passou bastante. Em teoria, esse é um encontro de 1 hora, quase todas as vezes que eu estou aqui passa, mas é porque não é massa falar, então... Bom, respondendo só a pergunta da Paty aqui rapidinho, porque isso é bem interessante e importante também trazer. Por quê? Algumas linhas, por exemplo, até no próprio Tantra, eles colocam essa questão da ejaculação como algo a ser seguido na risca mesmo, né? E aí, enfim, muitos vão chamar isso de Tantra branco. Eu não gosto muito dessas nomenclaturas, mas alguns vão chamar de Tantra branco ou Tantra de mão direita, que vai para uma linha mais de celibato. Alguns vão fazer uma leitura de que celibato é não troca sexual, outros vão fazer uma leitura de que celibato, na verdade, é uma troca sexual sem ejaculação. Ambos funcionam para diferentes culturas, mas é uma leitura. E tem tradições que vão seguir isso bastante à risca, né? Não ejacular, ponto final, porque aí trará. As linhas mais de esquerda dentro do Tantra são realmente as linhas mais disruptivas e subversivas, que questionam tudo. Por quê? Porque senão a linha da mão direita vai falar não devas ejacular, porque se ejacular vai ser expulso do Éden, pecado. E aí, de novo, a gente cai numa dualidade. E aí vai a galera da esquerda falar, não, velho, vocês estão viajando. O divino está em tudo. Como é desafiador a gente entender que o divino está em tudo. Então, assim, ejaculou, não ejaculou, o divino está em tudo. E aí as práticas de mão esquerda vão nessa direção de entender o que acontece quando você ejacula.
O que você pode fazer com essa ejaculação? Não sei se vocês sabem a etimologia, a origem da palavra alquimia, mas ela está totalmente relacionada a um conhecimento que leva o ser humano à figura divina. Tanto que o al de alquimia é a mesma origem da palavra Alá, que também é uma divindade dentro do Islã. Então, é um caminho para se acessar a divindade, para se acessar o sagrado. E a alquimia, ela é muito reconhecida nos metais, e tururai, na química, nos estudos químicos e tudo mais. Mas tudo isso são representações da nossa alquimia interna, que vem do corpo. E quando a gente olha para isso, realmente, os estudos mais aprofundados em relação a isso, vêm dos estudos tântricos. Tá? Por quê? Porque eles vão pegar essa alquimia divina e entender o que é cada energia. O que é a energia do sêmen masculino? O que é a energia da lubrificação da vagina de uma mulher? O que é a energia de um sangue menstrual? O que é a energia do suor? Etc. Fluido. E tudo isso pode ser utilizado de forma alquímica para se criar uma conexão com o divino. Então, a partir desse momento, né, o Tantra mais de mão esquerda, que questiona tudo, vai dizer, tá tudo bem ejacular, a partir do momento que você sabe o que você está fazendo com isso. Né? E aí você vai ter outras linhas que vão desenvolver práticas justamente para estudar isso a fundo e praticar isso, entende? Então, só para dizer que realmente isso traz diferenças de tradições, de grupos, de práticas. Algumas vão para um lado, outras vão para o outro. E aí, enfim, só para responder um pouquinho do que a Paty trouxe. E eu quero deixar aqui mencionado que muito do que eu disse aqui tem num documentário muito maravilhoso, que eu já assisti algumas vezes, que eu vou deixar aqui, ó, para vocês, que chama O Portal do Éden. Sexo, O Portal do Éden. Tem no YouTube. Tem 1h15, 1h20. É um documentário bem cabeçudo, tipo, daqueles que, tipo assim, presta atenção, porque é bastante informação, mas ele traz muita coisa massa. Tem coisas que eu não concordo tanto, porque no final das contas ele vai dar uma certa apologia ao Tantra de mão direita. Mas tem muita coisa massa mesmo. Vale a pena dar uma olhada. E bom, acho que da minha parte, falamos bastante coisa aqui. Queria checar como tá, se né, eu quero falar alguma coisa, mais alguém quer falar alguma coisa. Eu quero já deixar aqui anotadinho nos meus registros mágicos, né? Dentre tantas coisas que eu quero já trazer para os nossos encontros. Primeiro, de novo, né? Da importância da gente falar disso e o que é para o nosso corpo falar disso, né? Ai, mais vergonha, mais isso, mais aquilo, mais prazer, porque isso já é uma revolução. Eu quero trazer no próximo encontro, spoiler, 2 experiências muito interessantes que eu trouxe, que tem a ver com homens, ejaculações e conexão, para os nossos próximos encontros, que foi tipo, pá. E ontem, atendendo uma mulher, ela trouxe uma experiência que na hora, assim, ela só falou, encontrei com um cara na hora, assim, o campo se abriu, eu falei, você engoliu o esperma dele? Porque o que ela estava trazendo de mudança na vida dela era tão, assim, era tão escancarado que na hora eu olhei e falei assim, você tem certeza que engoliu o esperma dele? Ela olhou e falou assim, credo, tipo, como você sabe? Eu falei, mano... O que você perguntou que eu não ouvi? Eu só contextualizando, eu estava lendo o mapa de uma pessoa que eu já acompanho, né? Então, fica fácil. Só que essa pessoa, primordialmente, se relaciona com mulher há muito tempo. E aí ela falou, nossa, amiga, conheci um cara e tá acontecendo isso na minha vida. E na hora que ela falou, eu na hora, assim, peguei, olhei pra ela e falei... Ela só falou, conheci um cara e rolou uma coisa. Ela não falou o que rolou. E aí o corpo dela respondeu de uma forma, eu falei... Posso fazer uma pergunta? Ela falou, pode. Eu falei, vocês fizeram sexo oral e, no caso, você engoliu o esperma dele? Ela fez assim, tipo, como assim? O que é isso? Tipo, bola de cristal sexual agora. Eu falei, mais ou menos. Aí eu falei, por causa de algumas características
do que você trouxe. Isso estava meio manifestado, sabe? Através de algumas características do que reverberou na vida dela. Ela falou, caraca, e aí eu quero falar disso depois, não vou, é spoiler mesmo, tá? Vocês se preparem. Mas é muito interessante porque tem a ver com alquimia, né? E ela entrava em contato com o homem há muito tempo. E aí, tipo, o que ela trouxe, eu vi assim, tipo, eu vi na hora que ela falou, alguma coisa mudou, assim, eu não tô falando que entrar em contato com a minha mulher é mais ou menos muito, tô falando de algo específico, tá, que eu vou contar depois, e que teve a ver com algo que eu senti em mim, então a gente vai vendo que a alquimia, ela tem um certo, não padrão, mas ela tem um certo padrão, vamos chamar assim, né, uma certa manifestação. E a outra experiência que eu quero contar foi uma experiência que eu tive com um egípcio. E para mim foi muito louco transar com egípcio. Gente, a gente vai ter que fazer um encontro para falar disso, porque é real uma parada, assim, tipo, conexões muito loucas. E um desses caras que eu tive essa relação, eu tive duas experiências com ele muito interessantes, que foi em relação ao meu sangue menstrual, que para ele é tipo, oh meu Deus, vamos sentar em um lugar na mesma cadeira que uma mulher menstruada está agora. Então foi muito forte para esse cara, né? Para mim, para ele, assim, mas foi muito interessante ouvi-lo falar. Foi uma quebra, tipo, transar com uma mulher que estava no final do ciclo, que era o meu caso, e o que aconteceu com ele logo depois que a gente transou a primeira vez, que para mim foi tipo um choque, que foi basicamente, para dar um spoiler, ele, assim, sem ele perceber, ele me fez uma referência do Alcorão, depois de muito tempo pensando, mas assim, não é que ele fez uma referência, ele olhou e, tipo, começou a querer recitar, assim. E aí, conversando com alguém, uma parceira minha dessas investigações, essa pessoa falou, caraca, tipo, a energia orgástica bateu na cabeça dele e trouxe essa conexão com o divino, e automaticamente ele trouxe essa principal referência que ele tem, que é a vida dele, e é do tipo, ele começou a falar do Corão pra mim, gente, que ele chorava, e ele falava assim, baby, você tem que ouvir isso, você tem que ouvir isso, sério, você vai amar, e eu falava assim, meu Deus, e tipo, mas depois eu fui entendendo que aquele cara teve um acesso de conexão divina muito foda, através daquela energia orgástica, e aí depois quando eu contar essa história mais destrinçada, vale a pena falar que a gente estava na postura onde o cara sustenta e a mulher circula, isso é outra coisa, e que depois, quando eu entendi, que eu fui entender um pouco depois, eu fiquei assim, Deixa eu só quanto é entender importante a gente aqui. perceber. Vocês estavam transando, você em cima dele sentado, e aí você está tendo orgasmo e aí começou a recitar o Alcorão? Não, foi basicamente assim. Porque eu tô tipo, Segundo... uou! Não, foi basicamente assim. Primeiro, os homens no Egito não transam. Coisa 1, né? Segundo, homens no Egito não transam. O Egito é difícil logisticamente de transar, gente. Aí a gente fala mais disso depois. Mas é difícil. Por isso que, assim, eu tive que aprender a circular a energia orgástica no meu corpo, senão eu estava, ó, literalmente na seca, porque tá difícil. Coisa assim. É logisticamente difícil. Então, era um cara, né, mais novo do que eu, alguns anos, e que tinha, que segundo ele, eu era a segunda mulher que ele estava transando na vida, eu acredito, porque por vários motivos é difícil acontecer lá. Nós passamos praticamente 15 dias se pegando, ficando, estou contextualizando porque é importante, mas 15 dias pegando, se beijando, né? Sem transar e sem ter coisas, porque é difícil fazer isso lá. E aí eu armei um esquema que a gente pudesse se encontrar. Eu mudei de hotel, fiz um esquema. Você tem que fazer um esquema para poder ter isso. Então, durante esse tempo, o nosso corpo foi se preparando, porque lá é muito doido, eles não têm o toque, o tato. Igual, assim, se aqui já é difícil a gente ter, mas lá era assim, tipo, não tem. Então, eu fui conversando com ele. Todo dia, tipo, baby, isso é importante pra mim, eu não sou um pinto, um buceta, você não é um pinto, um cu, eu não sou um buceta, peito. Então, eu fui conversando para que isso fosse se abrindo, porque eu não queria ter só uma relação, um beijo. E aí, nisso tudo foi se abrindo, até que a gente teve um dia que a gente transou. E aí, ele estava por baixo, né? E eu estava sentada em cima dele. E isso é um ponto que vale a pena a gente trazer, porque é uma posição de
de tabus a potências que, olha, a gente tem que fazer encontro para falar da mulher sentada no cara. E aí, enfim, eu estou falando tudo isso no meio do estúdio de tatuagem. E aí, ele estava deitado, ele estava sentado. Rebola, aquela coisa. E aí, no meio disso, eu tive um gozo gostoso, não sei dizer se foi um gozo, um orgasmo incrível, não lembro muito, mas eu sei que para mim foi marcante a reação dele. Ele teve aquela explosão e, tipo, né, eu lembro que eu tive, ai, caralho! Gente, foi animado, sabe? Tem negócio. Quase que eu derrubo isso da minha amiga. Teve eu lembro que ele sustentou, primeiro, a minha circulação lá. E quando ele terminou, assim, quando ele gozou, que ele ficou assim, ele olhava para cima e ele falava, o que foi isso? E a primeira coisa que ele me falou, que eu quase caí para trás, imagina, você tá lá suada, pelada em cima do cara, ele fala, baby, sério, você vai amar o Alcorão. Nossa, gente. Eu sentado em cima do cara suando, não sei o que, eu falei. Hã? E ele falou, sério, você vai amar o Corão. E eu olhava e falava, meu Deus. E eu falei, gente, como que eu falo para ele? E ele falou, sério, você vai amar o Corão. Eu falava, linda, eu acredito, mas a gente pode conversar disso depois, sei lá. Eu fui, né, tentando com delicadeza, porque ele estava visivelmente assim, baby, sério, você vai amar o Corão. E a minha família vai amar você, eu tenho certeza. Eu falei, caralho do céu. E aí já entra num outro campo, para eles que sexo e casamento está totalmente interligado. E eu falei, tá, passou uns segundos, passou uns minutos, a gente foi, né, retomando aquele cuidado da energia, e ele estava assim, ó. Ele falou, eu nunca vivi isso na minha vida, estava assim, 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 até que, vamos lá para fora, vamos, a gente foi tomar um ar, era um lugar na frente do Mar Vermelho, babado, assim. A gente foi tomar um ar, ele foi tomar um cigarro, porque eles fumam loucamente, eles não bebem, mas fumam loucamente. E na hora que ele começou a fumar, aquele clássico cigarro depois do sexo com uma delícia, ele falava assim, eu preciso te mostrar um canto. E o Alcorão tem cantos muito fortes, assim, tipo, muito fortes. Eu já passei por verdadeiro exorcismo dentro de uma das pirâmides através de um canto de Alcorão que é muito poderoso, porque o canto é todo aí, enfim, né? E é muito poderoso. E aí ele falou assim, eu preciso te mostrar uma coisa. E tudo que eu não queria naquele momento era ouvir aquele canto, tipo assim. Mas eu não tinha entendido ainda o que tinha acontecido dentro do corpo daquele cara, entende? Ele falou, eu preciso mostrar. Até que ele pegou o YouTube. Gente, assim, foi tipo, juro, 20 minutos depois, no máximo. Ou seja, ainda tá aquela circulação muito aguda. Ele pegou o YouTube, me colocou um canto que é tipo, uau, e me mostrava. E ele olhava assim, olha isso. E ele começou a chorar. Ele começou a chorar de emoção com aquele canto do Alcorão. Ele falava, isso me emociona demais. E eu olhando para aquilo, eu falava, tá ouvindo o Alcorão agora, depois da gente transar e, sei lá, dele ter talvez, provavelmente o orgasmo que ele nunca tenha sentido na vida dele. E eu fiquei assim. E ele falava, ouve. E eu ouvia, eu falava, amor, é lindo. Mas assim, tipo, eu não consegui alcançar essa compreensão que ele estava tendo na hora, porque para mim se manifesta de uma outra forma, né? E ele ficou tipo, ó, e depois, enfim, depois a gente continuou junto, e aí ele foi embora, tal, né? A gente se encontrou nos outros dias, e ao longo dos outros dias ele virava para mim e falava assim, aquilo que você fez no meu corpo. E ele falava disso assim, ó, aquilo que eu nunca senti na minha vida. Aquilo, e é muito interessante, porque, como, assim, né, é uma constante, né, um aprendizado constante, mas como eu já percebi há algum tempo, e foi doído quando eu percebi, tá? A gente vai falar disso no outro assunto, mas foi doído quando eu percebi em mim um momento, eu acho que toda mulher interessada nesse assunto guarda isso, foi muito doído na minha vida quando eu percebi a minha potência, e característica iniciadora, e que tipo de dor isso me gerava. Porque isso me gerava uma dor, um vazio, um buraco muito forte, que é a sensação que eu tinha, que com certeza todas nós já sentimos em algum momento se perceber, porque eu tinha a sensação de que, uau, os caras chegam, têm uma experiência incrível, mas falam que não querem ter nada comigo, e daqui a vida deles muda, porque eu ficava observando,
a vida deles muda e eles vão ter um relacionamento incrível com alguém. Eu queria mandar o filho da puta e tomar no fucking do cu, porque eu queria ter um relacionamento incrível também. Ou a vida deles mudava para isso, mudava para aquilo, mudava para aquilo, porque reais portais se abrem. E aí eu comecei a observar algumas relações com homens que me traziam isso também. Então, assim, esse portal iniciático que nós somos e que nós também recebemos através dos homens, vale a pena falar, mas que nós somos, ele não é só em relações incríveis ou na época da sacerdotisa. Não, isso acontece o tempo inteiro. Só que é tão camuflado que a gente não percebe e que a gente está aqui junto. O motivo desses encontros é a gente, sim, se relembrar e voltar a usar essa tecnologia de forma apropriada, para que a partir disso a gente possa começar a falar também, né? Por que a gente não é um gênio? Por que a gente tem dificuldade de botar o nosso conhecimento para o mundo? Porque tem um troço travado aqui. O Dé falou da histeria, a maior parte da nossa energia sexual hoje, ela não passa daqui. Inclusive os espartilhos e tudo que a gente usou aqui foi com a intenção de conter essa história e de bloquear a energia sexual no máximo, que é o terceiro chakra, porque a partir do momento que a gente faz ela subir daqui, sobe, passa pelo peito, fica aquelas duas, e sobe, uma parada acontece, a gente se liberta de uma forma. Então, isso aconteceu através também do corpo feminino, tipo, bom, né? O controle foi vindo de várias formas, inclusive o espartilho foi um deles. Vamos botar essa mulherada para fazer isso, entende? Só um ponto que eu queria trazer aqui, só para fazer um gancho, é que faz muita diferença fazer uma releitura da história e entender que quem, na verdade, foi responsável pela expulsão de Adão e Eva do paraíso foi Adão ejaculando, não tem nada a ver com Eva, né? Porque isso volta a dar o poder das mulheres como iniciadoras, né? Entender que esse caminho é através de um corpo feminino também. Sabe que me dá vontade de chorar quando eu ouço você falar isso. Sério, a sensação mais interna, mais porque eu tenho vontade de chorar, de te falar. Caralho. Muito louco. É muito louco. Gente, vamos encerrando aqui, porque já viram que se der corda, vai longe. Quer falar alguma coisa, Mel? Me veio várias coisas para falar, assim, mas também pode... Bom, só lembra isso que me veio rapidamente trazer desses insights, né, dessa expansão da consciência no orgasmo, e que dentro dos meus estudos também, muito provavelmente o cérebro ele entra em teta nesse momento, né? E é uma frequência natural que a gente transita durante o dia, e dependendo do que a gente pratica também pode chegar nessa frequência, né, cerebral, e que é uma frequência que ela é diretamente ligada ao divino, ao nosso subconsciente, a insights grandes, né, a manifestação de coisas na vida, porque você entrar isso, né, essa conexão direta mesmo com o divino. Então você pensar em algo, né, trazer uma intenção do que você também pode, com essa energia que se expande, você poder expandir algo que você deseja na sua vida, isso tem muita potência, né? Então também, assim, só pincelando algo, um pouco do que a gente pode falar muito mais, mas que tem a ver também com esses insights, e que eu percebo que às vezes isso alcança um estado e que o insight pode começar a vir depois de dias também, né? Porque essa energia ela continua se movimentando no corpo, né? E uma outra curiosidade também que eu fiquei com vontade de trazer, que senti o chamado de trazer agora, é de um livro que eu li faz anos atrás, que médicos chineses da antiguidade, por alguns casos, tipo obesidade, até, né, enfim, várias desarmonias no corpo físico ou emocional também, ansiedade, o que receitava fazer amor, sabe? Receitava, assim, né, ter orgasmos. Então, como um regulador também, né, de hormônios, de vários, enfim, do nosso corpo e do nosso estado de ser também, né?
Enfim, e aí a gente também pode ir muito mais longe nisso, mas que eu achei muito curioso quando eu vi, sabe, como receita, não é tomar isso, não, tipo, rola fazer né, ter uma troca sexual de qualidade com alguém, assim, vive isso, que isso aqui vai ser, né, vai te liberar de algum desequilíbrio nesse caso. Enfim, gente, que bom. Massa. Gente, quero agradecer, então, a presença de vocês. 2 horas de encontro, então, bastante coisa. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem pontuar alguma coisa, sintam-se, assim, totalmente à vontade em colocar lá no grupo ou procurar a gente individualmente. Estamos aqui, como vocês viram, eu vou dizer por mim, mas eu amo falar sobre tudo isso. E também conhecendo, né, essas mulheres, a gente fala bastante sobre isso. Então, sintam-se à vontade em vir falar, realmente, assim, é um prazer, assim, poder trocar mais sobre tudo isso, porque a gente precisa, realmente, trazer mais desses assuntos à tona. E é isso, seguimos juntos, nesses encontros de sexta-feira gratuitos. Se alguém tiver por São Paulo, amanhã, agora eu vou checar, porque até então tinha uma vaga para o aluno de amanhã, não sei se tem mais, mas, enfim, vou dar uma aula amanhã de Tantra Yoga. E é isso, tá bom? Quero agradecer a Paty, agradecer a Mel, agradecer a cada uma de vocês que estão aqui também. Prazer enorme estar junto falando sobre tudo isso, viu? Seguimos. Ótimo final de semana, boa sexta-feira para vocês. Até a próxima, viu? Grande beijo.